Bom dia, meus amados. Profetizo vitória em Cristo sobre a sua vida, amém? Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. É com muita alegria que eu quero compartilhar com você uma palavra muito bonita, muito forte. Essa palavra encontra-se no Novo Testamento, em Efésios, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura aqui de alguns versículos. Vamos começar no 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, que tem por título a armadura de Deus. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu estava orando e quis compartilhar com os irmãos algo muito interessante que o Senhor deixou para nós. Isso aqui é uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus para os homens acerca do espiritual, daquilo que muitas vezes nós não vemos. Algumas pessoas, pela infinita misericórdia de Deus, pela graça dele, conseguem ter os seus olhos espirituais abertos e conseguem ver esses detalhes do reino espiritual a olho nu. Algumas pessoas não conseguem ver, elas apenas sentem. Você quer ver um exemplo? Aquele dia que você acorda com o propósito de ir ao trabalho e de repente você entra no seu ônibus ou no seu carro, né? Tudo feito de costume, normal, mas quando você entra você sente uma angústia, um aperto no coração. Uns chamam de premonição, outros chamam de sentido, outros chamam de... eu tive uma sensação estranha, enfim. Então você percebe que tem algo errado, você começa a sentir que a atmosfera ao seu redor está pesada, está estranha. Não é assim? De repente, acontece algo, um livramento de um acidente, alguma coisa, então você vai entender que aquele sentimento que você estava era como se fosse um aviso, não é verdade? De que aquilo ia acontecer e você tem a certeza de que alguém te livrou, de que alguém te protegeu. Anjo da guarda, Deus, seja lá quem for, que você esteja pensando aí no teu coração, eu já quero antecipar para você que isso é um benefício do Deus Altíssimo. Só Ele pode oferecer isso a um homem. Só Ele tem esse poder. E já deixou aqui, ó, escrito para nós, através da inspiração do Espírito Santo na vida de um apóstolo, de um homem, deixou essa revelação da armadura de Deus, do que acontece quando você toma posse desse espiritual que a gente às vezes não consegue ver, e que para muitos é loucura. Muita gente não aceita isso aqui, muita gente não acredita nessas coisas, mas uma coisa eu tenho que deixar aqui para reflexão. Não acreditam na batalha espiritual, não acreditam que existem conflitos. Primeiro, está passando por cima da palavra de Deus, e outra coisa, se você crê num Deus, você infelizmente é obrigado a crer no diabo. Se Deus existe, o diabo também existe. Então não tem como você separar Deus do diabo, porque foi ele que expulsou o diabo para cá, antes chamado de Lúcifer, e toda essa guerra começou. A guerra pela sua vida. Não há dúvida nenhuma que existe uma batalha acontecendo nessa hora em prol da sua vida, da minha vida. É a intenção do inimigo nos matar, é a intenção do inimigo nos enfermar, é a intenção do inimigo tocar naquilo que é importante para nós. Por isso que muitas vezes nossa vida vira um inferno. Mas por que tudo isso? Prazer único e exclusivo do diabo de querer tocar na criação de Deus só para afrontá-lo. Então agora você começa a entender o sentido, por que muitas vezes você não consegue sair da luta, por que você chora tanto, por que, meu Deus, é só peleja, né? Em algum linguajar aí das minhas irmãs aí da Bahia, é só vexame, né? É só vexame, é só dificuldade, é só levante, é só peleja, tribulação, seja a palavra que for, é a mesma coisa. Mas o Senhor deixou uma estratégia aqui muito forte. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, ficar firmes. E antes disso, a sua luta não é contra o sangue e a carne,
A sua luta não é contra as pessoas, é contra os principados, potestades, príncipes, dominadores desse mundo. Então eu quero entrar aqui numa coisa muito forte, muito séria. O diabo, ele não trabalha sozinho, ok? Ele apesar de ser uma criatura espiritual, ele talvez possa enviar uma influência, talvez ele possa atingir alguém na mente, talvez um dardo inflamado atinge o coração e a pessoa talvez bem ora mal, isso acontece, ok? Isso é coisas do reino espiritual que numa outra oportunidade eu quero estar falando mais no profundo sobre isso com você. Só que ele não trabalha sozinho. O diabo, ele precisa de pessoas, ele precisa de corpos para trabalhar. E aí que começa o nosso conflito. Tem pessoas que têm o prazer de deixar o diabo usar. Mas como assim, pastora Elaine? Tem. Porque alguns fazem isso até de maneira inocente, mas alguns fazem consciente, porque conhece a palavra de Deus, sabe que está errado e mesmo assim faz. Então a gente costuma dizer assim, emprestou a boca para o diabo, né? Deixou Jesus em casa. Eu tenho muito hábito de falar isso para as pessoas quando eu estou conversando. O que é, irmão? Deixou Jesus em casa? Né? Para poder confrontar a pessoa no sentido de que nós não podemos dar lugar ao diabo. Você que está atravessando uma luta com uma pessoa que tem um comportamento que uma hora é uma benção, outra hora parece que vira, né, de ponta cabeça, Deus que me perdoe, não está sozinho. Uma pessoa dessa não pode estar sozinha. Se ela não tem problemas psicológicos, se ela não tem problemas de saúde, ela com certeza não está sozinha. E é sua obrigação orar e pedir a Deus que o Senhor conceda a você a revelação para poder lidar com essas coisas. Bater de frente com as pessoas não vai resolver o seu problema. Bater de frente com a pessoa na luta não vai amenizar o calor da batalha. Pelo contrário, vai aumentar, vai instigar. Amém? Se você prestar atenção nessa palavra, se você ler todo o capítulo 6 de Efésios, você vai começar a entender o profundo de uma situação que faz parte do nosso cotidiano e que muitas pessoas não aceitam, não aplicam. É importante que você entenda, meu amado, minha amada, não pode bater de frente com as pessoas, principalmente quando você está em dificuldade com elas. Você primeiro está desobedecendo um comando de Deus aqui que deixou muito claro. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Significa que a nossa luta não é humana. Muitas pessoas também colocam a culpa no diabo em cima de tudo que fazem. Tem que haver aí um equilíbrio. Amém? Tem gente muito sonsa que faz as coisas erradas. Eu fui usada pelo inimigo. Nem sempre. Nem sempre. Aí entra toda uma questão de caráter, amém? Vocês estão entendendo? Então eu quero deixar para você essa palavra, guerreiro, guerreira do Senhor, de tomar posse daquilo que Deus ensinou para você. A armadura de Deus, ela é algo forte, ela é algo espiritual, que tomada na sua oração por fé, você consegue vencer as obras do diabo. Você fica imune às obras do diabo. Em outros vídeos você vai entender mais profundamente o que acontece quando uma pessoa está sobre a guerra, sobre a batalha espiritual, sobre influência muitas vezes maligna. Você vai entender muitas coisas que acontecem na sua vida que antes não tinha explicação. Amém? Eu quero que você seja abençoado. Medite então Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13. E nós vamos estar nos encontrando outras vezes aqui para poder estar falando sobre esse assunto. Hoje eu quero deixar essa palavra de comando sobre a sua vida. Não bata de frente com ninguém. Não bata de frente com ninguém. Você não vai ser honrado se estiver batendo de frente com as pessoas. Defender as suas ideias, defender uma verdade, defender aquilo que você quer, não significa bater de frente. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a sua semana no nome de Jesus.